Então, vocês conseguiram entender? Estão conseguindo entender? Aí, eu coloquei aqui mais ou menos o processo da hemodiálise, tá? Então, primeira coisa, deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá. A primeira coisa que a gente necessita entender é o seguinte: como que é o processo que estabelece? Eu estou ensinando isso para vocês, gente, por quê? Eu estou explicando isso para vocês poderem entender antes de eu falar o cuidado, para vocês poderem entender mais ou menos como que é o processo da da da, da hemodiálise, que é um processo chatinho, tá? Esse é um processo chatinho. Então vamos lá. E aí, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte: o acesso. Como assim, gente? O acesso. Vamos entender. A gente entendeu que a hemodiálise ela é um tratamento com pessoas que têm um problema de rins aguda, que é o rins paralisado. A função da hemodiálise é filtrar o sangue e tirar todos os resíduos metabólicos que não prestam para o nosso corpo ser eliminado, tá? Com isso, professor, é natural que a pessoa para de fazer xixi? E outra, a pessoa não pode beber muita água, tá? Eu vou falar isso daqui a pouquinho, sobre os cuidados, tá? Porque tem uns cuidados mais minuciosos com o paciente que tem que é paciente de hemodiálise. A gente tem um cuidado a mais. Por quê? Porque esse paciente aí não pode beber água, ele tem que ter um cuidado. Não pode beber água, tá, gente? Só para me retificar aqui. Ele bebe água, mas a quantidade é muito menos do que a quantidade que nós bebemos, tá ok? Então, só para você poder entender. E aí, soltar aqui. E aí, ó. Então, e aí, nós temos o acesso vascular, tá? Vascular, que é o primeiro passo que nós para estabelecer o acesso vascular, que pode ser fístula arteriovenosa, que é a opção preferencial ao longo prazo, catéter venoso, usado em situações de emergência ou quando a fístula não está disponível, o enxerto arteriovenoso, uma alternativa à fístula quando a veia do paciente não é adequada. Então, a máquina de hemodiálise, eu botei aqui, a máquina de hemodiálise, realiza a filtragem do sangue através de um filtro chamado dialisador, tá? Removendo impureza do sangue enquanto o sangue limpo retorna para o corpo. Então, volta naquilo que eu falei anteriormente, que a função da hemodiálise é filtrar. Então, o sangue ele sai do nosso corpo, passa na máquina, recebe a limpeza, recebe a filtragem, tá? E esse sangue ele volta para o nosso corpo, ok? É natural acontecer que o paciente ele sinta mal, que o paciente ele sinta um desconforto, porque é um processo bem doloroso, é um processo bem articuloso, né? É um processo que, como a quimioterapia, não é a quimioterapia, tá? Nem se compara, mas é um processo que geralmente a pessoa ela faz por semana, dependendo da situação de cada paciente, é necessário fazer de 2 a 3 vezes por semana. Então imagina só, duas vezes na semana ou 3 vezes na semana você ser furado. Geralmente as veias de pacientes hemodiálise são umas veias mais calibrosas, porque
toda vez fica furando, o sangue sai, o sangue entra. A veia de paciente, você vê que é uma veia alteradíssima, que você toca, tu sente o sangue passar. Eu já tive um paciente que você botava a mão na roupa dele, tu sentia a pulsação do sangue passar. Por quê? Porque essa veia, ela está inchada, tá? Por causa de várias sessões, né? E natural que cada sessão que você é furado, tá? Esse é o preço que a pessoa paga de não tomar água. E aí, ó, durante o tratamento, geralmente cada sessão dura entre 3 e 5 horas sendo realizado. Como eu falei, de 2 a 3 vezes por semana, dependendo da condição do paciente. Então, imagina só, você ser furado. Se a gente não gosta de tomar injeção no intervalo de uma vez por semana, imagina você fazer isso 3 vezes na semana. É algo muito doloroso, muito chato, tá? Deixa eu partir para a próxima aula. Deixa eu partir aqui.